Olá, bem-vindo à nossa aula de notação científica e grandeza. Nessa aula a gente vai aprender como utilizar o que é a notação científica e o que é uma grandeza, o que é uma grandeza física. A gente vai aprender isso nessa aula. Para que serve e o que é a notação científica? Certo, a notação científica ela foi um método que foi inventado, e descoberto para que se escrevesse números muito grandes ou muito pequenos. A gente já viu isso numa aula passada, que a gente demonstrou alguns exemplos de notação científica, de como utilizá-las, mas aqui agora eu vou mostrar para vocês, focando só nisso, o que significa, o que é uma notação científica, ok? Então aqui a gente vê alguns exemplos. Aqui a gente tem um número de 1 milhão. Como é que a gente escreve 1 milhão de uma maneira reduzida, de uma maneira menor, pequena? Certo, a gente escreve 1 milhão como 1 vezes 10 elevado a 9. Professor, por que 10 elevado a 9? Qual o sentido? Como é que você sabe que é 10 elevado a 9? Certo, é 10 elevado a 9 porque a quantidade de vezes que você moveu a vírgula é a potência que você vai colocar ali no 10. Se você estiver duvidando disso, você pega uma calculadora, coloca lá os valores e você vai ver que vai dar esse valor que eu estou lhe dizendo aqui. Então, a quantidade de vírgulas que você moveu para a esquerda, ou seja, se o número for maior do que 1, no caso 1 milhão, ele tem vários zeros e a vírgula está lá no final, então você vai trazer a vírgula para o lado do 1, lado direito do 1, que é 1 milhão. Então, a quantidade de vírgulas que você levou, você movimentou, vai ser a potência que vai estar lá no 10, certo? E para demonstrar isso, eu escrevi também que 1 milhão é a mesma coisa que 1 milhão,0. Ou seja, a vírgula está lá, eu só não escrevi no primeiro caso, mas a vírgula está lá. Então, você sabe que 1,0 mais 1,0 é igual a 2, que também é a mesma coisa que 2,0. Então, não importa se você botar uma vírgula e o que vier depois da vírgula são somente 0, então você desconsidera escrever e anotar essa vírgula. Então, por isso que eu mostrei aqui um exemplo de 1 milhão,0, que é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, 1,0 é igual a 1, então a gente não vê nenhuma diferença. Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio. Agora para outro número, só que esse número agora ele é muito pequeno, ele é bem próximo de 0, que é 0,000000054. Como é que eu vou escrever esse número de maneira curta? Eu vou levar essa vírgula que está à esquerda do 5, ou seja, está lá à esquerda desse monte de zero aí. Então você vai levar essa vírgula para a direita até chegar no 5. Então você leva mais uma vez até ficar 5,4. Professor, por que não 54? Porque tem que ser 5,4. Porque essa é a maneira que a gente vai utilizar e a gente viu para se utilizar a notação científica. Porque quando você coloca a vírgula depois do primeiro número, acontece que às vezes você muda algumas unidades. Então é bom você sempre estar utilizando a vírgula depois do primeiro número que você vai ver aí, do 0 ou qualquer outro número aí. Então, por exemplo, 5,4 vezes 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa que esse número aí, muito próximo de 0 que vocês estão vendo aí. Que também é a mesma coisa que 54 vezes 10 elevado a menos 8. Por que está menos 8 ou está menos 7? Porque eu movi a vírgula mais uma vez para ficar 54. Então, quando eu movi mais uma vez, aumentou lá um valor lá em cima da potência. Então, ele ficou menos 8. Ou seja, eu vou ter a vírgula uma vez a mais do que em 5,4. Outra vez, se tiver com dúvida, vocês podem pegar uma calculadora e jogar esses valores e você vai ver que vai dar exatamente esse valor muito pequeno. Algumas calculadoras não, elas não dão esse número muito pequeno, porque elas já usam notação científica. Então você vai ver lá, por exemplo, 5,4 é um Ezinho elevado a menos 7 no caso. Ou então um Ezinho, parênteses, menos 7, alguma coisa assim. Certo?
Antes, a notação científica, acho que vocês já perceberam a importância dela, porque se a gente não utilizasse a notação científica, por exemplo, se fosse fazer contas, né, vários cálculos, tipo dividir 1,5 milhão para 0,0002, você ia ficar escrevendo muitos números. Então, a maneira de simplificar é você pegar esse número muito grande e transformar ele num pequeno e calcular, que fica muito mais simples. Então agora vamos converter escalas usando notação científica. Converter 10.000 quilômetros para metros. A gente vai só ficar 1 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, a quantidade de vezes que eu trouxe a vírgula. Certo? Converter centímetros em metros. 650 centímetros para metro é a mesma coisa que 6,5 metros. Mas se está já 6,5, como é que eu vou transformar para notação científica? Bom, nesse caso não é preciso, mas eu escrevi aqui para demonstrar a vocês que a notação científica, caso fosse ser escrito para isso, ficaria 6,5 vezes 10 elevado a 0. Ou seja, não movimentei a vírgula nem para a direita nem para a esquerda. Está elevado a 0. Então, qualquer número elevado a 0, como vocês já viram aí no ensino fundamental, que 10 elevado a 0 vai dar 1. Então, 1 vezes 6,5 é igual a 6,5 metros. Ok? Vou colocar mais alguns exercícios aqui embaixo para vocês estarem resolvendo, e vou criar também aqui no nosso site aqui para vocês resolverem, para exercitar e fixar melhor essas ideias. O que é uma grandeza? Certo, é importante falar o que é uma grandeza na física. A gente tem unidades diferentes, mas não necessariamente. Ou seja, uma grandeza é aquilo que você sabe que não dá para somar com outra coisa. Por exemplo, você não vai conseguir somar tempo com comprimento. Ou vai? Você já tentou somar 1 hora mais 10 centímetros? Não faz sentido, né? Porque centímetros é a unidade de comprimento. 1 hora é a unidade de tempo. Então, tempo mais comprimento não faz sentido você somar isso. Você não vai achar um resultado que você conheça. Você pode até somar, mas vai dar um valor que você não conhece. Você não sabe o que aquele valor significa. Aquele valor, para você, não tem significado algum e não tem utilidade nenhuma. Mas você também pode fazer, por exemplo, quilômetros por hora e temperatura. Se for somar quilômetros por hora e temperatura, não dá. Mas, professor, quilômetros por hora é quilômetro, comprimento e tempo. Como é que isso acontece? Certo, quilômetros por hora é o quê? É comprimento por unidade de tempo. Ou seja, é uma grandeza sobre a outra. Não é uma grandeza somada à outra. Certo? Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim que eu tiro a dúvida de você. Existem grandezas escalares e vetoriais. Exemplo de grandezas escalares é comprimento, massa, densidade, temperatura. Por que isso é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquilo que dá um valor numérico. Ou seja, comprimento. Se alguém perguntar o comprimento de qualquer coisa, você tem que dar um valor de um número. Ou seja, 10 metros, 15 metros, 2 centímetros, 10 centímetros, e assim vai. Massa do mesmo jeito. Em grama, em quilograma, em libras, densidade, temperatura, ou seja, são valores que a resposta tem que ser um número. Um valor que tem que ser um número. Isso é uma grandeza escalar. Grandezas vetoriais. Bom, eu vou falar de vetores na primeira aula de cinemática. E lá vocês vão entender melhor o que é um vetor. Mas dá para me apresentar para vocês brevemente o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial tem comprimento, direção e sentido. Por exemplo, eu escrevi aqui velocidade, aceleração, força magnética. Ou seja, velocidade, ela tem um número, certo? Tem um número assim, digamos que 10 km por hora é um valor. Mas velocidade não é só um número. A gente sabe que velocidade também aponta para uma direção e tem um sentido. Ou seja, se alguém disser, aquele avião voou com 10 km por hora. E alguém pergunta, certo, mas para que direção?
Pois é, que ele voa a 10 km por hora. Opa, avião não dá para viajar a 10 km por hora, digamos a 400, 500 km por hora. Então aquele avião vai voar 400, em média 400, 500 km por hora. Você pergunta, certo, mas para que direção? Para onde? Em que sentido? Certo? Vocês vão entender essas noções de direção e sentido nas aulas de vetores, mas vocês já conseguem enxergar que existe sim uma diferença entre grandeza escalar e vetorial. Outro exemplo é a força magnética. Se você pegar um ímã, por exemplo, né, e aproximar de outro ímã, ele vai causar uma força magnética, vai ter uma interação naqueles dois ímãs, ou seja, vocês vão ver as linhas deles, de linhas de campo, interagindo. Talvez vocês não entendam o que é linha de campo, mas eu vou apresentar isso para vocês futuramente. Eu espero que vocês entendam. Mas você pode pegar um ímã qualquer e aproximar um do outro. Você vê que um traz o outro numa direção e num sentido. E ele tem uma unidade, um número também. Esse número é a força que ele atrai. Um número muito pequeno, ele vai se atrair muito pouco, muito levemente. Se esse número é muito grande, ele vai atrair mais fortemente. Mas ele sempre vai ter uma direção. Ele vai assim, ou ele vai assim, ou ele vai assim. Ou seja, ele sempre vai ter uma direção e um sentido. Mesma coisa se você botar um ímã oposto ao outro. O sentido vai mudar, a direção vai ser a mesma, mas ele vai mudar. Eles vão se repelir. Eu acho que todo mundo já pegou um ímã e já viu um ímã como ele funciona, ok? Então nas próximas aulas, a próxima agora que vocês vão ver vai ser a de trigonometria aplicada à física, certo? Isso na verdade é matemática que eu estou trazendo aqui para a física porque é útil para esse curso de física. E não saber de trigonometria, você não consegue aprender basicamente nada de cinemática e leis de Newton. Então trigonometria é fundamental. Eu vou trazer trigonometria para vocês, mas não aprofundado, porque isso é mais para a área da matemática. Eu vou trazer a trigonometria que a gente vai estar utilizando aqui nesse curso de física. Ou seja, vou mostrar os conceitos mais básicos e mais úteis para a gente estar aprendendo física e estar aplicando os nossos conhecimentos. A mesma coisa vai servir para próximas aulas. Ou seja, se alguma coisa que eu não der nessa aula de trigonometria e for precisar numa aula futura, lá na frente eu vou chegar, pessoal, lembra daquela aula de trigonometria? Vocês vão ter que lembrar. Se não lembrar, eu vou dar uma leve revisão, uma breve revisão sobre o que eu vou estar fazendo ali, o que eu vou estar calculando. Por enquanto, vocês estão vendo que eu não estou escrevendo nada, não estou mostrando nada, mas na próxima aula de trigonometria a gente vai começar a calcular alguma coisa aqui, eu vou calcular junto com vocês. E após isso, vai encerrar o módulo, a gente vai começar o módulo 2, que é o de cinemática. Nesse módulo eu vou começar dando aula de vetores. Aí vocês vão entender o que é um vetor e como ele funciona. Mas eu já falei que existem grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? E vocês vão entender melhor o que é uma grandeza vetorial. Por que velocidade é um vetor, por que aceleração é um vetor e por que força é um vetor. E agora, bons estudos para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Se não tiver entendido, pode falar comigo que eu vou estar respondendo, tirando todas as suas dúvidas. Não importa o horário que você falar, se eu estiver disponível, se eu estiver acordado, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu paro e vou responder e vou tirar sua dúvida, que eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, certo? A gente está aqui para aprender, não para ficar com dúvida. Então, bons estudos e até a próxima aula.